Então vais entrevistar o João Maia? Vou, porque o primeiro, o Variações, vai estrear no TV5. Uhum. E o que é que sucede? Sucede que geralmente nós falamos sempre antes da estreia, nunca falamos depois. E então acaba por se perder um bocado essa ligação. O que é que aconteceu depois? Como é que foi a reação da crítica, etc. E eu acho que isso perde-se um bocado, porque trabalha-se muito, muito, muito até à estreia, Uhum. depois acontece a estreia e acabou-se. Pronto, Sim, deixa-se o concordo. filme correr, não é? Mas a nível de conteúdos e de coisas acaba por se perder, Sim, não sim, é? sim. Não, e depois também como os realizadores na altura da estreia fazem 30 mil entrevistas, acabam quase sempre por dizer a mesma coisa. E se for noutro contexto, já estão um bocadinho mais frescos da cabeça. Eu percebo isso perfeitamente. Sim. Pá, e então acho que com o João Maia vai ser interessante perceber como é que foi o primeiro ano da vida dele sem ter que pensar no variações, porque ele já anda nisto há tanto tempo e o filme demorou tanto tempo a fazer. Pois é. Eu acho que essa é a principal pergunta que eu tenho para lhe fazer, é se ele, como é que as coisas encaixaram nele, como é que este sucesso todo encaixou. Yeah. E pronto, e hoje venho-te a falar com ele um bocadinho sobre isso e aproveitar um bocadinho a boleia do TV5. Sim, senhor, muito bem. E então conta lá, porque tu começaste já tens há um tempo a rubrica. Rubrica? Espera, é rubrica ou rúbrica? Nunca tenho a Nem uma certeza. coisa nem outra, o Bollywood Express, queres falar Sim, disso? É um sim. podcast. Está bem, mas passa na comercial também, certo? Não, Ou não? Não passa na comercial. não. Ah, tinha ideia que passava. É que eu tenho este problema que eu ouço rádio mesmo em direto muito pouco e tinha mesmo a ideia que passava lá também. Aliás, a rádio comercial tem uma série de produtos que são exclusivos do Sim, online. sim, Temos o Cada Um sim. Sabe de Si, temos o Hollywood Express, temos uma série de videocasts também que são exclusivos online. um, e podcasts de música e tudo mais que são exclusivos do online, é a rádio a estender-se. Sim, sim, sim. A estender a sua teia a outras áreas de influência faz todo o sentido. Exatamente. Então, desculpa a nomenclatura, um podcast. Ahm, e, e é fixe porque não se vê tanto, pelo menos as marcas ditas tradicionais de rádio, a apostarem num programa de cinema, mesmo que seja só para online, mas num programa de cinema. E queria te perguntar como é que tem sido, se estás satisfeita com o formato, se era aquilo que tu tinhas querido fazer. Agora também vais acrescentando outras coisas, tens aquela rubrica do Markle aí, posso Isso dizer que é uma sim, rubrica. isso sim é uma rubrica. Olha, o sonho de fazer um programa de cinema já é um bocadinho antigo. Um, eu já andava atrás do Pedro Ribeiro para fazer isto já há algum tempo, inclusivamente houve até um proto-programa que nunca chegou a ir para o ar, que se chamava justamente TV on the Radio, Ok. mas acabou por não ir para o ar, com muita pena minha, e o Hollywood Express vem desse programa. Na altura o programa tinha sido desenhado para a Wanda Miranda, mas depois eu pensei, não, é assim, se isto não vai à antena, por que não fazê-lo eu? E aí tenho absoluto controlo sobre aquilo que faço. Durante um ano e pouco, eu estive sozinha na produção, mais o Mário Rui, o Diogo Beja ajudava, às vezes fazia algumas coisas. Agora tenho também uma produtora, a Marta Campos, que também faz o noticiário de televisão. Ela tem quase metade da minha idade e é muito interessante, mas eu estou contente. O programa não mexeu muito durante 2 anos, mesmo no panorama dos podcasts de televisão e cinema. Eu acho que é mesmo o primeiro magazine de cinema, de podcast, porque há muita gente a falar de cinema e há muita gente a falar de filmes e não há muita gente a falar das notícias e das coisas que vão acontecer. E esse foi o meu objetivo, foi tentar preencher esse vazio e tentar ir também um bocadinho atrás daquilo que as pessoas veem, tanto cinema como televisão, daí de já ter feito alguns programas especiais sobre o Harry Potter, por exemplo, e sobre os Monstros Fantásticos, sobre a Guerra dos Tronos, sobre os Vingadores. Vamos tentando,
ver como é que o mercado mexe, para isso socorro-me do box office português, não é? E para tentar também ir a tendências das redes sociais, para ver o que é que as pessoas falam e ir mais por aí, não tanto de entrevistar pessoas para falar de cinema. Acho que esse espaço está a ser trilhado por outras pessoas e se eu fizesse isso seria só mais uma e se calhar ia acabar afogada no meio da genialidade daquilo que os outros fazem, por exemplo. Mas é engraçado porque de facto é quase como se fosse uma espécie de ovo de Colombo a lacuna que tu preencheste, porque seria até uma ideia bastante normal de se fazer, não é? Um magazine desse tipo, mas pelo menos nos podcasts nunca ninguém, e eu que também ouço muitos podcasts de cinema, também nunca cá em Portugal tinha visto mais alguém a fazer. Mas eu acho que faz um bocadinho de sentido, porque Não, os podcasts faz sentido existir, sim. faz sentido existir, mas também faz sentido que não existisse. Porquê? Porque os podcasts acabam por ter uma longevidade muito maior. Tu pegas num podcast de entrevistas, imagina, ouves um e depois podes ir para trás e ouvir os outros todos que acabam por não perder atualidade. O meu, assim que sai, começa logo a perder atualidade, percebes? Por isso é que se calhar fazia sentido não haver, entendes? Por exemplo, no início perguntavam-me, então mas porquê é que o teu podcast sai à quinta ou à sexta-feira e tu estás a fazer destaques de programação para o fim de semana? Quem for ouvir daqui a 2, 3, 4 meses, esses destaques não fazem sentido e eu compreendo que não fazem sentido, mas se eu baseio todo o meu programa numa semana de informação, portanto eu acredito que as pessoas que me ouvem, que me são fiéis e se calhar já não vão para trás, porque se calhar para eles não faz sentido porque são as notícias da semana. É assim uma dualidade um bocado complexa, porque, por exemplo, eu posso ir a um programa de entrevistas e essas entrevistas não perdem atualidade tão cedo. Sim, sim, Não dependendo é? também dos temas que se falam, não é? Porque Sim, eu, por acaba exemplo, por. no caso deste podcast, eu há algumas entrevistas, principalmente estas últimas, como vem sempre o tema do Corona à baila, eu sei lá se daqui a 2 anos as pessoas ainda vão querer ouvir. Mas continua, desculpa. Mas acabam também por servir como uma bolha histórica daquilo que se passou e de como é que as Mais pessoas ou menos. viveram, não é? Sim. Durante este tempo de pandemia. Agora, eu faço mesmo um magazine de atualidade, para mim não me faria sentido não fazer os destaques de fim de semana, por exemplo. Acho que quem for ouvir, ainda por cima, com isto das gravações automáticas, os destaques de fim de semana acabam por perdurar pelo menos uma semana, Sim, sim, não sim, é? Porque podes exatamente. andar uma semana para trás, portanto, a gente vai dando aqui umas voltas e consegue levar a coisa a bom porto. Não, mas isso também é outra coisa, porque sempre que eu vejo que vai dar um filme interessante na televisão, eu acho que nos últimos anos eu nunca o vejo em direto, nunca. Ou porque às vezes dá 1 da manhã também, não é? Mas outras vezes não, é só para gravar e depois daqui a, sei lá, 6 meses vejo isso. Mas, Eu, eu, diz isso, desculpa. eu acho que isto das gravações automáticas foi tipo a melhor invenção do audiovisual, porque inclusivamente eu gravo filmes para o meu filho, não é? Apesar de ter a Netflix e da Netflix ter imensos filmes, eu vou gravando os filmes para ter, pronto, Sim, sim, sei que sim. ainda demoram a chegar à Netflix e depois também saem, assim, pronto, fico ali com aquele registro e dá para gravar. Agora, filmes em direto, pá, os únicos que eu vejo são aqueles em que não há nada para fazer, estás a fazer zapping, apanhas o filme a meio e deixas de estar. É a única maneira que eu tenho de ver filmes em direto, porque de resto eu vou sempre às gravações, ou gravo, ou vejo as gravações automáticas, porque não. E porque a única coisa que eu tenho saudades de ver em direto é cinema. Sim, exatamente. Porque temos ali a hora marcada para ir ao cinema e tal. É a única coisa que me faz falta. Em casa acho que isso não faz sentido. Não, e não dá de qualquer forma, há sempre mil e uma coisas a acontecer em casa e temos sempre de nos habituar, temos de conciliar a agenda e aqueles pedaços de tempo livre para ir encaixando pedaços de um filme
assim. Mas de facto estavas a falar da Netflix e isto também não tem nada a ver, mas eu gostava muito de ter 10 anos agora, porque a Netflix tem tantas coisas giras para os miúdos, pá. Pois Não tem, é? pois tem. E conteúdos originais, Sim. não é? Conteúdos originais muito interessantes. Isto parece publicidade, mas não é, ok? Que isto é só. Foi só. A, Pronto, o que me a ocorreu. HBO também tem. Pronto, agora para fazer aqui o equilíbrio também tem. Mas a nível de conteúdo original, eu acho que a Netflix tem mais oferta. Uhum. Tanto em séries como em cinema de animação e séries de animação. Eu falo por experiência própria em relação à animação, porque o meu filho vê imensas coisas da Netflix. Ainda há bocado, olha, ele tentou, oh mãe, arranja-me a Netflix. Eles de vez em quando fazem umas verificações de conta para a gente atualizar os dados. E então, oh mãe, arranja-me a Netflix que eu não consigo ver. Eu, tá bem, vou lá. Fui lá e não sei o quê. E ele já estava à procura das suas coisas na Netflix e ele segue as suas coisas. É muito interessante ver isso. É. E ainda para mais tem os Desculpa. estúdios Ghibli, não é? Que eu daqui a Exatamente. uns anos espero conseguir mostrar tudo ao meu filho, que é para ver, que é para ele também ter outras noções de animação que não as anglo-americanas. Mas alguns ele já pode ver, não é? Quer dizer, o Totoro e por aí. Claro que não vais mostrar a Princesa Mononoke, que eu Não, acredito calma. que ele é pequenino. Mas o Totoro podes mostrar. A não ser que acredites naquela teoria da conspiração que diz que os miúdos estão mortos o tempo todo e não sei o quê. Enfim, não vale a pena. É uma teoria muito complicada. Mas sim, mas os filmes dos estúdios Ghibli são de facto. Qual é que é o teu preferido dos estúdios Ghibli? Talvez seja a Princesa Mononoke. É um E grande a filme. Heidi? Ah, a ideia dos estúdios Ghibli? Não sabia. Acho que sim. Ok. Eu também vi quando era miúdo, a Heidi e o Marco, mas foi porque tinha as cassetes. Há um deles que é dos estúdios Ghibli, agora não tenho a certeza, mas há um desses dos miúdos que é dos estúdios Ghibli, sim. Eu acho que é a Heidi. O que eu gosto mais, e não é daqueles que dá para ver muitas vezes, porque de cada vez que se vê há um morro no estômago, é o túmulo dos Pirilamos. Não sei se já Não, esse ainda viste. não vi. É muito forte esse filme, mas é É? muito bom. É porque lida com dois miúdos na Segunda Guerra Mundial e é muito dramático e muito. Mas é tão bom esse filme. É Tenho mesmo. que ver então, olha. Tens de ter um estado de espírito apropriado, porque de facto eu só o consegui ver. Eu lembro-me de o ter visto quando era mais miúdo, tinha pai 13 ou 14 anos e fiquei abananado com aquilo e revi pai há 3 ou 4 anos num ciclo qualquer numa faculdade e entrei na sala a achar isto hoje em dia já vai ser, mas não, e saí lá ainda mais arrasado do que achava que o filme era. Mas vale muito a pena, vale muito a pena. Quando a E pandemia acabar, vou ver. fazes muito bem. E por falar na pandemia, já que a pandemia também lixou para já o que o que há para ver no cinema, do pouco que se viu em 2020, o que é que tu gostaste mais? Do Homem Invisível, acho que foi o que eu gostei mais. Foi de ver o Homem Invisível. Ainda não tinha estreado muita coisa também. Mas foi o que eu mais gostei de ver, acho eu. Não vi muito cinema, não tive a oportunidade de ir ao visionamento do Terra Nova, porque foi quando o país fechou, ainda nem vi o Mosquito. O Mosquito vai estrear agora na HBO no Dia de Portugal, também quero ver se vejo o Mosquito. Eu acho que o Homem Invisível foi assim a coisa que eu mais gostei. Também, agora isto é um bocadinho turvo já na minha mente, porque eu já não me lembro quando é que vi o 1917. Uhum. Eu não sei se já estreou este ano, se foi este ano já. Eu acho que sim, sim. É que tudo me parece muito longínquo, sabes? Percebo Eu estou fechada em perfeitamente. casa desde março e então tudo me parece muito longínquo. Eu também gostei muito do 1917 e achei assim um portento técnico incrível. E tive em casa, no TV Cine, a oportunidade de ver o Parasitas, que eu ainda não Uhum. tinha visto e gostei bastante. Foi assim, acho que nunca tinha visto um filme assim. Sim. E então agora até ando a ver coisas para trás do John Boonho,
Esqueci, eu troco sempre, não esqueci se é John Boone ou se é John Hon. É Juno Bong. Juno Bong, sim, é isso. Ou Bong Joon-ho, eles às vezes trocam a ordem. Acho um realizador incrível, e ando a ver algumas coisas para trás dele. E ainda recentemente, por causa da série que está a estrear na Netflix também, vi o Snowpiercer. Também é um bocado a minha cena, a ficção científica e tal. E também gostei bastante. E houve um filme que me surpreendeu. Vou aqui baixar um bocadinho o nível de intelectual da conversa, mas eu acho que se deve falar nisso. É que o Bad Boys for Life, Bad Boys para sempre, que estreou em janeiro, acho eu, estreou em janeiro, sim. Sim, no início do ano. É um filme de ação com o Will Smith e com o Martin Lawrence, mas eles entregaram a realização a uma dupla belga de ascendência árabe e o resultado é impressionante. É o futuro, cada vez mais. É esta abertura de Hollywood a outras visões e a outras maneiras de filmar, que eu acho que o futuro passa por aí, e acho que também foi esse o sentido de voto no Parasitas, foi temos que alargar um bocadinho mais a academia também, pode passar por aí o futuro da academia, e pronto, e eu gostei do Bad Boys, mas de facto acho que o 1917 e o Homem Invisível foram os que me marcaram mais daquilo que eu vi em sala. Sim, é que eu dos dois que falaste agora, 1917 e o Homem Invisível, não vi o 1917, mas vi o Homem Invisível, e nem é mesmo, nem é por falta de escolha, não é por terem havido poucos filmes, é porque o filme é mesmo bom, de facto, também gostei muito do filme. Fiquei muito surpreendido porque não estava à espera que fosse tão original e tão envolvente, é mais do que outra vez a mesma história, é completamente... Sim. Tenta ser completamente novo e sai-se muito bem. Mas em relação ao Parasitas, eu de facto também pensei um pouco nisso quando o filme ganhou o Oscar, porque Hollywood sempre foi a terra, aliás, os Estados Unidos sempre foram a terra dos imigrantes, e pelo menos nos primórdios do cinema tiveram muitos imigrantes a irem para lá, até à Segunda Guerra Mundial e tal, mas... E depois ficaram o Scorsese e tal, estavam fascinados pelo cinema europeu e japonês, mas de facto agora estão a voltar outra vez porque sentem a necessidade de trazer o que é de lá de fora lá para dentro, e pode ser interessante. Em relação ao Bad Boys, também não vi. Fiquei surpreendido pela tua escolha, não pelo filme que é, mas agora fiquei com curiosidade de o ver, pelo que tu referiste. Mas em relação ao Homem Invisível, de facto, o que é que mais gostaste do filme? O que eu mais gostei foi o facto de... Eu vou-te contar uma coisa. Eu costumo ir aos visionamentos. Sim. Aliás, eu costumo ir aos visionamentos, e é onde é a minha principal fonte de cinema. Já há um ano que eu não vou sair à noite por razões pessoais, não é por ter um filho, mas tive aqui uma questão com o meu namorado com um problema de saúde, e então já há muito tempo não saio à noite para o cinema, então aproveito as manhãs antes de ir trabalhar e vou aos visionamentos. E os visionamentos têm muitos críticos, e eu não faço nada disso. Eu gosto de ir ao cinema e de ver, e a minha crítica é aquilo que me faz sentir. E eu senti-me muito envergonhada no Homem Invisível, porque há lá cenas em que eu literalmente fiz isto. Percebes? Percebo. E é por isso que eu gosto do Homem Invisível, que é o... Epá, e aquilo tem lá 2 ou 3 cenas que eu não... Opá, eu não... Eu cheguei à rádio, então o que é que foste ver? Fui ver o Homem Invisível, e então, epá, eu preciso de recuperar, eu preciso de ir ali recuperar e respirar, porque aquilo é tão intenso e a interpretação dela é tão intensa, e o final é tão... Epá, o final é tão dúbio ao mesmo tempo. Epá, espera aí, tenho de pensar aqui. E eu gosto desses filmes que saem connosco da sala de cinema. Sim. Percebes? Que
que é aquela coisa de epá, eu preciso de encaixar aqui todas as pecinhas na minha cabeça para tentar perceber. Por exemplo, Parasitas, eu andei há uns 2 ou 3 dias ainda a pensar naquilo. Sim. Como é que. Pronto, são. E o 1917 é um portento técnico. Epá, ele faz aquilo tão bem, aquilo está tão bem feito. Epá, está mesmo bem feito, sabes? E, e eles depois, eu disse que cheguei a dizer a uns amigos meus lá da rádio que o 1917 era a desculpa que a Academia precisava para não dar o Oscar ao Joker. Afinal era o Parasitas. Sim. Afinal o Parasitas é que foi a desculpa. Mas o 1917 é... Pá, eu só dizia assim, eu não quero ver making-offs. Eu não quero saber como é que eles fizeram, eu quero continuar maravilhada eu quero continuar maravilhada com todo o filme. Não quero saber se eles fizeram A, B, o Pino, Três Mortais. Não quero saber. Pronto, eu quero mesmo ficar com a magia daquele filme. Não há hipótese. Sim. Mas como disse, não cheguei a ver o 1917, infelizmente. Mas de facto, do Homem Invisível, acho que isso é sempre o melhor que um filme pode dar, não é? Se fica connosco é porque é porque nos disse qualquer coisa. E não te preocupes com isso dos críticos, porque acho que qualquer pessoa que seja surpreendida pelo filme vai acontecer o mesmo. Eu pelo menos não lembro-me de ter ficado várias vezes queixo caído com o que estava a acontecer. Mas é foi uma ótima sugestão. Uma ótima sugestão, não, uma ótima referência. E agora em relação ao futuro do teu programa, do teu podcast, tem agora a rubrica dos filmes do Markle. Que mais coisas é que tu estás aí a cozinhar para o podcast? Não, para já não estou a cozinhar nada assim de especial. Tenho algumas ideias que depois têm a ver com o calendário de filmes. Eu vou muito ao sabor daquilo que vai estrear. Tenho aí algumas ideias para o Wonder Woman, que vai estrear em agosto. Tenho algumas ideias para o Top Gun também. O facto do Markle ter... Isto do Markle começou por acaso, porque saiu a notícia de que ia sair uma sequela do Labirinto, o mítico filme do David Bowie com a Jennifer Connelly, com os criadores dos Marretas e com o Terry Jones. E eu sugeri ao Nuno, olha, fala-me deste filme, porque eu sei que este filme é importante. E apesar de ser muito lá atrás, eu acho que é importante falar-se disto, acho que é importante ter essa memória do cinema. Faço, claro, com certeza. E eu gostei tanto, eu disse, giro, era tu teres uma rubrica. E ele aceitou, pá, e obrigado, porque de facto mexeu um bocadinho na procura. Sim. Porque as redes do Nuno são poderosas, não é? Eu quando o convidei não o fiz com essa intenção, era mesmo só de brilhantar um bocadinho. Eu tinha alguma ideia que isso poderia mexer, mas nunca pensei que tivesse mexido tanto. E de facto ele é um poço de sabedoria, de cinema, e ele tem muito poucas oportunidades de falar sobre isso. Sim. Tem mesmo muito poucas. E eu acho que é tão importante hoje em dia haver memória do cinema, porque é tudo a correr, é tudo muito, como é que se diz, muito efêmero. Hoje é Sim. bom, amanhã já não é, hoje estreia, amanhã já toda a gente esqueceu, depois perde-se na discussão, há muita coisa a acontecer, há muita Netflix, há muita HBO, há Hulu, há Filmin, há Amazon, há Apple, há tanta coisa para ver que as coisas acabam por se perder. E se nós perdermos a memória daquilo que fez o cinema hoje, nós não podemos ficar desmemoriados de nada. Exatamente. E eu acho que é importante o Marco falar disso, porque ele viu tanto, ele sabe tanto, ele percebe tanto, que ele tem que partilhar o que sabe. Exatamente. E eu acho que, e a crónica dele, eu por acaso ainda não sei o que é que ele vai fazer esta semana, mas a crónica dele do Nova Iorque Fora de Horas, é muito importante. Aquilo é importante saber aquilo. É importante não tratar as coisas com nostalgia, mas tratar pelo significado que elas têm. Sim. E
E pronto, ele agora tem essa rubrica fixa, ou quando puder, porque o Marco tem sempre imensa coisa para fazer. Quem sou eu também para lhe exigir semanalmente, mas eu acho que ele vai conseguir. Depois outros conteúdos, tem tudo a ver com os filmes que vão saindo. Agora assim de cabeça, sei que vamos ter o Top Gun, vamos ter o Dune. O Dune acho que vou arranjar aí uma forma de fazer uma coisa sobre os livros, sobre o autor, sobre o primeiro filme. Tenho aí já umas coisas assim pensadas para o Top Gun também no final do ano. Também vamos ter o Tom and Jerry, portanto vai ser tudo conteúdos baseados nos filmes que vão estreando, percebes? O Tenet, se calhar não vou conseguir ir ver o filme antes dele estrear, portanto, mas vai ser um filme importante. Vai ser um filme muito importante e espero eu que seja de facto o filme que vai reconciliar o público com as idas ao cinema. Espero que esse filme faça com que as pessoas tenham vontade de voltar ao cinema, que percam o medo e que fiquem com vontade de repetir a ida e de que a experiência seja tão boa que tenham vontade de voltar. Exatamente. Eu por acaso era uma coisa que eu estava a comentar outro dia com um amigo que dizia-lhe que eu nunca pensei dizer isto na vida, mas se calhar é o Christopher Nolan que vai salvar o cinema, porque já a experiência em si já saiu, como tu disseste, e é verdade, já saiu muito danificada com a pandemia, mas se calhar é preciso de facto um realizador que chama às massas, independentemente, não estou a falar da qualidade dos filmes, estou a falar do facto que ele é um dos poucos realizadores hoje em dia que as pessoas conhecem pelo nome. É o Tarantino, é ele, e é o Scorsese e se calhar poucos mais. E ele tendo esse quase star power como realizador será muito importante, caso o filme depois não seja mais uma vez adiado, como já se estava a falar, para tentar fazer essa reconciliação, sim. Eu espero que não seja adiado, porque se for adiado é sinal de que estamos muito mal. Sim. Aquilo também nos Estados Unidos, a situação da pandemia, não vejo aquilo a abrandar e inclusivamente os estúdios, os cinemas AMC já disseram que não sabem como é que vão manter as portas abertas no futuro, que é só a maior cadeia de cinema dos Estados Unidos. Exatamente. Por isso eu espero que as coisas não mudem muito, senão o cinema vai ser muito complicado este ano para as salas de cinema. Para o cinema em si, não, porque ao streaming. Há sempre o streaming, há sempre a possibilidade de lançar os filmes em vídeo on demand. Ainda no início da pandemia, a Universal teve um sucesso enorme com o Trolls, que decidiu lançar em vídeo on demand nos Estados Unidos e num fim de semana quase que teve mais receita, ou se não teve mesmo mais receita que o primeiro filme quando estreou em sala. Sim, porque eles têm uma margem maior nos VODs, sim. Há mercados por explorar, não é? Agora, o mercado de ir a uma sala de cinema é que começa a ficar crítico, não é? Sim. É que ainda por cima, hoje em dia, nós já nem temos grandes soluções daquelas pequenitas salas de cinema que havia no meu tempo. Por exemplo, eu lembro-me que no meu tempo o único cinema que tinha mais 2 salas era o Quarteto e o São Jorge. E ir ao Quarteto e ao São Jorge era a cena. Eu lembro-me de ir ver o Ghostbusters e de ir com os meus pais, era eu, o meu irmão e os meus pais. Eu e o meu irmão fomos ver os Ghostbusters e o meu pai e a minha mãe foram ver A Cor do Dinheiro, do Martin Scorsese. E eu lembro-me de estarmos em salas diferentes, de haver intervalo, de sairmos. Eu tenho uma memória límpida de um lustre maravilhoso que havia no São Jorge por cima do bar, onde as pessoas se encontravam para ir à casa de banho. Portanto, naquela altura, eu ia toda pipoca para o cinema. A minha mãe vestia-me de alta a baixo para ir ao cinema. Portanto, era mesmo um acontecimento. Pronto. Não, agora não, agora
Tu vais a um cinema, são logo 10 salas, tens uma oferta imensa, há muitos filmes por onde escolher, é diferente, é uma experiência diferente. Eu acho, honestamente, a única coisa que eu acho é que o cinema, para conseguir sobreviver, não só tem de ter filmes interessantes que levem as pessoas ao cinema. Já tive mais cético em relação a isso, aliás, não estou tão cético como era antes. E ao mesmo tempo as salas têm de ser de facto boas, porque quer dizer, se uma pessoa vai a uma sala e em casa também consegue ter um ecrã daquele tamanho, quem é que vai pagar 7 ou 8 euros, não é? Quer dizer, é um pouco essa lógica que tem de ser um bocado combatida, entre aspas. Tu por 8 euros tens Netflix em casa. Pois. E tu ligas a Netflix, que tem conteúdos originais que não vais ver em sala, tens séries e tens conteúdos que podes ver, que perdeste em sala e que podes ver já com uma boa qualidade. Pronto. Exatamente. A HBO, a mesma coisa. A HBO então custa 5,99. É. Não é? Pronto, toda a experiência de ir ao cinema acho que tem que se reinventar. E mesmo a janela de estreia de, acho que é 90 dias, acho que são 3 meses, essa janela eu acho que tem que alargar. Ok. Essa janela de estreia em televisão eu acho que tem que alargar. Porque senão, Sim. quer dizer... Mas acho que isso aconteceu até um pouco em reação aos streamings e assim, ou seja, de apertar cada vez mais a janela de diferença. Eu concordo contigo, eu acho que tem de haver uma distância maior, porque senão uma coisa não consegue ter o seu espaço, porque mesmo que os filmes tenham a oportunidade de estrear no streaming, quando estreiam numa sala de cinema, só o facto de estrearem no cinema é diferente. Já os torna um pouco diferentes de um filme que só está numa plataforma de streaming. E de facto essa distinção é muito importante. Eu concordo absolutamente contigo. Eu acho que aqui ainda para mais, e eu olho para a televisão generalista, para os 4 canais generalistas que nós temos. A RTP passa cinema fora de horas. A SIC tem as tardes de fim de semana com cinema. A TVI, durante a altura da pandemia, tinha sempre cinema à tarde. Sim. Agora já não, agora estão a voltar com o Somos Portugal num formato diferente. Mas também só passa filmes e séries fora de horas, não é? Portanto, aqui eu acho que se não há essa vontade das televisões de estrearem também esses filmes, não é? Sim. Eu acho que a janela pode perfeitamente aumentar. Porque estreia tanta coisa que há sempre filmes que vão estando a alimentar os canais de televisão que estreiam filmes, por exemplo. Sim. Não é? Sim. Epá, eu acho que tem que haver aqui um repensar das estreias em televisão e até, por exemplo, no streaming demora para aí 2 anos até lá chegar. Sim. Demora bastante tempo até chegar ao streaming. Por isso é que a mais-valia do streaming são os conteúdos originais. Exatamente. Porque distingue do resto e não estás à espera de ver outra coisa que no outro sítio não está disponível. Exatamente. Portanto, ou se cria aqui uma janela mesmo no vídeo on demand, de criar mais espaço. Porque senão as pessoas pensam, para que é que eu vou gastar 7 ou 8 euros para ir agora ao cinema, ou 14 ou 15 porque vou com alguém, se depois daqui a 3 meses eu posso alugar isto em casa por 1/3 do preço. Sim, às vezes nem 3 meses, às vezes já com 1 mês ou umas semanas de diferença. Sim. Para não falar da pirataria. Sim, claro. Não é? Para não falar da pirataria. Exatamente. Quer dizer que isso então foi mesmo o que mudou o jogo todo. Acho eu. Sim, portanto, e o streaming, eu não sei em relação... Eu lembro-me de ter lido há uns tempos num artigo a dizer que a pirataria de música tinha baixado substancialmente por causa do streaming. Porque, de facto, tu basta teres uma plataforma de streaming, tipo Spotify ou Tidal ou o que seja, e tens acesso
a um mesmo catálogo enorme de muita coisa. Com uma diferençazinha ou outra, mas o essencial é igual. Enquanto que não sei se com 30 mil plataformas de streaming para cinema se isso vai acontecer, porque nunca nenhuma delas tem as mesmas coisas e nunca as pessoas vão conseguir estar a pagar 7 ou 8 ou 9 plataformas de streaming ao mesmo tempo. Claro. Por exemplo, está para vir o Disney Plus. Sim. Pá, que dor de cabeça, não é? Que dor de cabeça. Como é que vai ter que começar a haver escolhas? Porque as pessoas não dão para tudo, não é? As bolsas não dão para tudo. E depois vai chegar aqui uma altura em que o mercado vai começar a deitar fora aquilo que não interessa, Sim. não é? Pronto, olha, temos que esperar para ver. Exatamente. Se calhar dava muito jeito, se a Disney Plus tivesse sido inteligente, tinha lançado na Europa agora na pandemia. Exatamente, nem percebo porque é que não aproveitaram essa janela. Mas há bocado estávamos a falar da memória do cinema e já estamos quase a terminar, não te preocupes. Mas de facto tu falaste de uma coisa muito importante, é de facto a dispersão que nós vivemos hoje e também a insistência de tudo o que nos rodeia para o que está a sair agora e às vezes faz-nos esquecer que estão para aí décadas, mais de 100 anos de cinema atrás de nós e com coisas que continuam super atuais ou super envolventes e queria já agora perguntar se recentemente viste assim algum filme que fosse de outra época e que tivesse entusiasmado. Sim. Eu por acaso estava com a esperança que me fizesse essa pergunta. A sério? Sim, a Sou sério. assim tão previsível. Okay. Não, porque eu tinha muita vontade de falar disso. Okay. Porque eu revi no outro dia o Boing Boing com o Tony Curtis e o Jerry Lewis. E epá, aquilo estava cristalizado na minha memória e eu diverti-me. Eu diverti-me a ver aquilo. Epá, eu diverti-me. Epá, o que é que eu hei de fazer? E eu tenho pena. Epá, eu gostei muito. Eles fizeram agora um ciclo do Jerry Lewis no Fox Movies. Sim, exatamente. Eu acho que vou pôr alguns filmes para trás e tudo. Porque há alguns filmes do Jerry Lewis que eu tenho muita curiosidade em voltar a ver. Eu gostava muito dele. Eu gosto muito dele. Acho-lhe muita graça. Eu também. Acho-lhe mesmo muita graça. E aquilo, eu por acaso estava a ver, estava a fazer zap e eu, pois é isto do Jerry Lewis e estava a dar o boing boing. E eu estava mesmo no início, olha, é isto mesmo, vai ser o meu serão. Tinha outras coisas para ver e disse, não, vai ser o meu serão, vai ser aqui, curtir um Jerry Lewis. Que é mesmo, eu acho que é mesmo, fez mesmo bem e gostei mesmo de ver aquilo. E agora, um amigo meu também me lançou um desafio no Facebook, que é postar filmes que nos marcaram. E eu já postei 2, e um deles foi O Monstro da Lagoa Negra. Não é do teu tempo, mas foi assim o primeiro filme a 3 dimensões que nós vimos na televisão, tínhamos uns óculos. Eu lembro-me do Marco contar isso na caderneta de cromos, acho eu. E o de hoje é um filme que eu adoro e que eu já vi mas não sei, já lhes perdi a conta, que é Gata em Telhado de Zinco Quente, com o Paul Newman e com a Elizabeth Taylor, que são clássicos que me ficaram, que me marcaram, de ver na televisão, depois de comprar o DVD e aquelas interpretações fabulosas. Exatamente. Daqueles dois, pronto, há de facto filmes assim antigos que me marcaram, porque também no nosso tempo a gente não tinha nada, a gente só tinha RTP1, RTP2 e no verão a RTP2 dava imensos filmes a preto e branco, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Rita Hayworth, davam imensos filmes desses. E a gente papava isso tudo, como deves calcular, não é? Claro. E essas coisas marcam e essas coisas ficam. E eu acho que é muito importante. Eu, na faculdade eu vi o Birth of a Nation, que é um clássico muito importante. Falámos do Méliès, do Lumière. E é de facto importante conhecer essas coisas que eu por acaso agora, sabes o que é que eu gostava de ver? Gostava de ver um filme mudo com música ao vivo. Gostava de ter essa experiência, sabes? Sim. Aquela coisa que antigamente havia, que era de ir ao cinema ver as notícias.
Sim, ter Pronto, o newsreel, antigamente, sim. mas muito antigamente, há mais de 100 anos, não é? Gostava de ter essas experiências, acho que é interessante ver como era antigamente. Eu, pronto, sou um bocadinho nostálgica, mas eu acho que é no passado que está a resposta para o futuro. E acho que o futuro do cinema está justamente aí, em saber olhar para o passado para reimaginar o futuro, acho eu. Tens toda. Agora disseste tudo. Mas em relação à antiga experiência do cinema de veres um newsreel e uma curta-metragem, não sei o quê, não é a mesma coisa, mas eu tenho imensos DVDs da Warner e eles têm uma coisa em todos os DVDs de filmes vá, dos anos 40, 30, 50, que é o Warner Night at the Movies. Que tu pões aquilo e vês um newsreel que é exatamente que acompanhou aquele filme e é muito interessante essa experiência. Foi só uma nota. Mas em relação ao Jerry Lewis eu também gosto muito e ainda não vi esse filme. Pulo a gravar, mas eles deram. Esse canal é ótimo, estão sempre a dar ótimos clássicos e também mal posso esperar para ver esse filme. E do Jerry Lewis, não sei se já viste o Jerry 8 e 3 quartos que eles deram, mas esse é muito bom Opá, também. eu já vi há muito tempo. Eu esse já vi há muito tempo. Tenho que rever, tenho que rever. O meu preferido é o Jerry o Enfermeiro. Esse também ainda não vi. Esse também ainda não É, vi. pá, eu adorava esse filme. Eu ria com esse filme. Pá, adorava ver esse filme. Acho que eles deram. Tenho Deram. que, tenho que pôr para trás nas gravações automáticas para ver. Mas ele de facto era um tratado. Era ele, por exemplo, eu gostava muito dele. Um, eu também gostava de ver o Sammy Davis Jr., o Sinatra também via algumas coisas, o Dean Lewis também. É Dean Lewis, não O é? Dean Martin. Dean Martin. Também gostava de ver as coisas deles. Epá, olha, coisas que ficaram. É? E que ainda hoje E que fazem. ainda hoje, sim. Ainda hoje são boas. Olha, Patrícia, obrigado. Foi uma ótima conversa. Obrigada.